E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, né, me chamo Harley Pacheco, né, e sou um dos psicólogos do IPSE, Instituto de Psicologia Social Comportamental e Experimental. Lá no IPSE a gente realiza atendimentos psicológicos a custos simbólicos e que muitas vezes são gratuitos. Geralmente você me vê nos vídeos do YouTube, porque eu sou responsável por essa mídia. A gente tem o Fredson Almeida, que é um dos nossos psicólogos, é responsável pelo Instagram. E a gente tem também o Marcos, que é um outro psicólogo responsável pela nossa página do Facebook, tá? E de uma outra mídia social, que é o Pinterest. Legal? Estou falando isso para vocês conhecerem um pouco do IPSE. Visita nosso site, conhece o nosso trabalho. A gente, além de fazer todo esse atendimento psicológico a custo simbólico, a gente também tem outros trabalhos que são muito importantes, tá? Porque eu estou divulgando aqui porque tem um quezinho aí de humanidade, ousadia, né? Então a gente tem que sempre... Mas enfim. Aproveitando, vou pedir para vocês, ó, vai aparecer umas barrinhas de propaganda aqui embaixo. Clica nela, deixa abertinha lá, se forem aparecendo, vocês vão clicando que ajuda a gente. Você sabe que não tem nada de graça, né? Infelizmente, quando a gente não te oferece um produto, é porque você é o produto, né? E nesse caso, não estou aqui para te enganar, mas estou aqui para ser transparente, né? Aqui você é o produto. Né? Como? Propaganda ela vem para você, né? E o Google ele remunera a gente. Micharia, ninharia, não dá para nada. Mas já, o que a gente arrecada de repente já dá para ajudar numa conta de telefone, uma conta de luz, né? O IPSE não é business, não é negócio, deixar isso bem claro, tá? Tanto eu quanto o Fred e o Marcos, a gente vive de psicologia nas nossas clínicas, tá? Os nossos espaços de horários oferecidos para o IPSE são filantropia mesmo. Legal? Então por isso que eu estou aqui inclusive pedindo para apareceu aqui, clica. Segue a gente no Instagram, Harley Pacheco e @IPSE. Segue a gente no Instagram, tá? Curte a nossa página no Facebook e visita a nossa página até conhecer nosso trabalho. Hoje a gente vai falar de uma obra, de um texto que eu acho simplesmente fantástico, tá? O nome dessa obra é Amor Líquido. É de um cara que chama Zygmunt Bauman, tá? Sim, é um texto muito legal, só que quando você vai ler no livro é um negócio muito grande. Então a gente hoje trouxe para essa discussão para que você conheça, né? E aí a partir disso, se você quiser ler o livro, você pelo menos já vai ter um norte, vai saber do que se fala, do que se trata e tal. Vamos lá. O Bauman, ele começa o texto, sem mais delongas, né, falando que o amor ele é semelhante à morte. Poxa, mas como assim? O amor e a morte? Tipo, são duas coisas, né, parecem que não andam juntos, mas segundo Bauman são iguais. Iguais não, mas semelhantes. Por quê? Pois a chegada de cada um deles, tanto do amor e da morte, é uma coisa única e definitiva. Tá? A gente pensa ser definitiva, que nunca mais teremos outro na mesma proporção, tá? Então, o Bauman ele fala que o amor nasce e renasce a partir do nada, né? E não se repete. Né? Contraditório, talvez, ele esteja sendo romântico, né? quando deveria fazer uma leitura um pouco mais sociológica. Mas enfim, no decorrer do tema, da nossa discussão, da nossa videoaula, você vai ver que tem sim um quê de sociológico aí no que o Bauman escreve. Legal? Ele fala que o amor e a morte não têm história própria. São eventos que ocorrem no tempo humano. Portanto, não se aprende a amar da mesma forma que não se aprende a morrer. Isso é muito bonito, porque o Bauman essa frase eu achei bem legal, tá? Porque acho que você já percebeu que ele está fazendo uma analogia, né, do amor e da morte, né? E o Bauman ele fala o seguinte, que o amor é igual a... O amor é algo da qual a gente não pode escapar, na medida em que não é possível fugir. Segundo o autor, nós, né, seres humanos, tendemos a extrair das experiências amorosas a fim de obtermos sucesso nos próximos relacionamentos. Entretanto, ele defende na obra que isso é uma tentativa ilusória, pois só alimenta a ilusão de sabedoria. Né? Percebe que o Bauman, agora ele foi bastante duro, né? O amor, segundo o Bauman, é diferente do se apaixonar, né? Ele fala que a gente pode se apaixonar mais de uma vez.
E a paixão é que nos move a ter novas tentativas sempre. Mas em nossa época atual, a gente vive, ele escreveu isso, obviamente, né? Eu imagino que você saiba, mas se você não saiba, vai saber, não sabe, vai saber agora. Esse livro não foi escrito em 2016, né? Mas a gente está fazendo inferência porque ele tem tudo a ver com o que a gente vive hoje, o que a gente vê na sociedade, né? Então lá, segundo o Bauman, ele fala que a paixão ela serve para é o que nos move a tentar de novo sempre que a gente acaba uma relação. E na época atual a gente tende, né? A gente está, sei lá, a gente costuma chamar essa paixão de amor, né? Só que, na verdade, é paixão. Isso é algo que, lógico, o Bauman escreveu isso a partir de uma análise sistemática do estado da arte, a partir de pesquisas inúmeras, né? Enfim, é algo que é bastante coerente. O Bauman nos dá a entender que o amor é uma categorização da qual há dentro de uma outra categoria que ele chama de paixão. Percebe que ele está categorizando? Primeiro tem amor, depois tem paixão, ele está escalonando, né? Criando aí uma escadinha. E que segundo Bauman, o amor ele difere da paixão por conta da expectativa de duração, tá? Ele afirma que a definição de amor no sentido de que vai até a morte, né, que é um modelo antigo, né, ele está fora da moda. E o desaparecimento dessa noção significa que há uma facilitação dos testes pela qual o amor deveria passar, né? O que o Bauman está querendo dizer? Ele falou assim, primeiro que amor líquido, o próprio nome é bem sugestivo, né? O que acontece quando você coloca a garrafa uma garrafa na água furada? Não dá, né? Por Harley. O que acontece quando você coloca a água numa garrafa furada, né? O líquido nesse sentido é de, né, fluidez, no sentido de sair fora, de escapar, mas enfim. Ele fala que quando o fato ele dá a entender, né, que o fato de até a morte nos separe e estar fora de moda é algo que não é bom para o amor, para a relação, porque as relações deveriam passar por um monte de testes para ser tratado como amor, né? Mas enfim, né? Para o Bauman, em vez de haver mais pessoas atingindo elevados padrões de amor, ocorre justamente o contrário. E essas experiências às quais a gente nos referimos com a palavra amor se tornam usuais de tal modo que noites avulsas de sexo são tratadas como fazer amor. Aí ele está fazendo uma crítica dura, porque a gente costuma, eu acho que eu costumo fazer isso, presumo que você também costuma, e a maioria das pessoas costumam, né? As pessoas não têm costume de falar assim, não, passei a noite dando uma transadinha. Ah, passei a noite dando passei a noite no motel com a gatinha transando. O pessoal não fala assim, você menina, passei a noite no motel com o rapaz transando, né? As meninas mais, né? E ele, passei a noite fazendo amor. Isso, percebe? O Bauman está fazendo uma crítica a isso, dizendo que a gente está usando o termo amor de maneira muito banal, né? Essa questão, ela, segundo o Bauman, pode estar ligada diretamente à linguagem ideológica e à repressão sexual, e não apenas à liquidez do fenômeno amor como ele propõe. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, é bom, vou aproveitar aqui, é bom você dar uma lida em textos que falam sobre ideologia. Quais? O que é ideologia? Aparelhos ideológicos do Estado. Tá? O autor, deixa eu lembrar, pra ser sincero, eu deveria ter falado para você assistir esses vídeos, porque eu tenho eles aí, a gente tem eles no canal, né? Porque, abre parênteses rapidinho, para você entender um cara como Foucault, um cara como Bauman, primeiro você tem que ler Adorno, Walter Benjamin, você tem que ler Herbert Marcuse, entendeu? Norbert Elias, né? E se você não entender esses caras, lógico, você vai conseguir absorver alguma coisa, mas não vai absorver tudo, né? Por quê? Porque um fundamenta o outro, né? E não é que completa, mas eles falam mais ou menos as mesmas coisas no sentido de lógica de pensamento. Então aqui eu falei assim, linguagem ideológica. Se você não souber o que é linguagem ideológica, você tem que saber. Ou eu teria que explicar, né? Então, para você saber, a gente tem um vídeo aí no canal que chama Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Dá uma procurada nele, assiste, vai legal. E aí você vai entender esse aqui. E com esse texto, com esse livro, com essa videoaula,
Você vai entender também do Foucault, que a gente postou aí, a videoaula de história da sexualidade. Mas enfim, ideologia, eu estava falando de repressão sexual. Nos parece que o Bauman, pelo que eu entendi, o Bauman ele esqueceu de realizar uma leitura sociológica no começo da obra, mas no final ele faz. Mas por outro lado ele faz uma descrição literária do fenômeno, né, literal do fenômeno. Para o autor fazer, para o Bauman, quando a gente fazer amor é mais que mera prática sexual, né? Fazer amor para o Bauman é mais que isso, tipo, então, né? Para ele, nós tendemos a achar ainda que sempre, na próxima oportunidade, o amor vai ser melhor. Por exemplo, você tem sua namorada ou seu namorado, né? Enfim. E aí você termina. Você cria uma expectativa de que não, o outro vai ser melhor, tal, mas isso pode ser que não aconteça, tá? Pode ser que o esse seja melhor do que o futuro, tá? Segundo Bauman, isso é uma ilusão, pois a situação amplia, na verdade, o conhecimento do fenômeno como algo curto e frágil, né? Que tem episódios intensos, lógico, né? Mas a habilidade está em não amar. Por que ele está falando isso? Que essa expectativa de a gente sempre achar que o próximo relacionamento vai ser melhor é algo ruim, porque ele não faz com que a gente lute pelo amor, pelo presente, né? Pelo amor presente. Na primeira briga do casal, o cara já se separa. Eu acho que, segundo Bauman, lógico, ele está fazendo uma leitura sociológica, mas bem específica do que é do tipo de relação, do tipo de interação. Ele está dizendo assim, ó, em outras palavras, os casamentos eles terminam porque as pessoas hoje não têm mais paciência para lutar pelo casamento. Eles acham que não vão arrumar o melhor, tal, entendeu? Lógico, né? Eu acho que você também tem que colocar aí uma margenzinha, falar, porra, não dá mais, tem que se reparar mesmo, mas tem que tomar cuidado também para não deixar alguém que vale a pena simplesmente porque vocês brigaram, porque vocês têm divergências de opinião, né? Bauman, ele fala uma outra coisa também, que é assim, lembrei. O texto que você tem que ler é de um cara chamado Althusser, beleza? Ideologias e aparelhos ideológicos do Estado. Tem aí no meu... Se não for Althusser, é Norbert Elias, tem aí no canal. Mas enfim, eu acho que o maior problema que o Bauman acentua é que a gente acaba se acostumando com o perenismo das relações e buscando algo melhor que talvez não exista, né? Acho que é engraçado você ver, eu tenho amigos e presumo que tem amigas também aí que troca mais de namorado que de roupa, né? Porque acaba sempre continuando nessa busca que, né? O que pode parecer proveitoso pode ser veneno, tá? Então, o ser humano não tem a habilidade dos ratos de esgoto, né, que são capazes de distinguir o que é alimento e do que é fatal. O ser humano ele quer insistir em se orientar por meio de precedentes, né? Então ele acaba assumindo riscos suicidas que não favorecem a eliminação dos problemas, mas entra numa nova frustração, né? O Bauman está dizendo que nós não temos essa virtude que os ratos de esgoto têm. O rato de esgoto é um bicho bem nojento, mas forte, né? Por quê? Porque ele sabe diferenciar o que é comida do que não é, do que é alimento do que não é, né? Ele sabe se ele pode comer aquele alimento ou não pode, né? Isso é uma questão que nós seres humanos não conseguimos. Ele está fazendo uma analogia, né? Quando a gente não sabe se a relação é boa ou é ruim, então a gente acaba perdendo uma relação boa e entrando numa nova frustração. É da natureza do amor ser refém do destino. Amor não é ansiado por coisas prontas, mas o seu cerne está sempre em participar da sua construção. Eu escuto muito isso, mas às vezes é difícil falar de amor, né? Em todo amor há pelo menos dois seres, né? E cada um deles com as suas incógnitas e é isso que faz o amor ser forte, né? E ser impossível de ser descrito.
antecipadamente, lógico, né? E a satisfação no amor não pode ser atingida sem coragem, força, fé e disciplina verdadeira, porque vocês vão passar por obstáculos, né? O Bauman, ele cita um outro autor, inclusive eu já li e gosto muito, inclusive a gente tem texto dele no canal, que é Erich Fromm. O Erich Fromm, citado pelo Bauman, diz que as culturas sem essas virtudes de amor, sem essas virtudes de paciência, né, força, coragem, disciplina, raramente alcançam o amor. E que uma cultura como a nossa, que é voltada para o consumismo, né, que favorece o produto pronto e imediato, resulta na não resistência de esforços prolongados. Né. Vende-se uma ideia de que é possível construir a experiência amorosa como semelhante às outras mercadorias que nos fascina, né, e nos seduz, exibindo todas as características do amor, mas sem esforço, suor, resultado. E aí eu coloquei aqui no meu roteiro que a gente tem que dar uma lidinha em Adorno, Hockenheim, Althusser, Linton, tá? Parsons, que é o que eu estou falando. São autores que fundamentam aí, mas com esse nosso resumo já dá para você ter uma ciência, uma noção. Por que eu estou falando isso? Porque a gente olha, quem cuida do Instagram do Ipse é o Fredson, né? Mas eventualmente eu vou lá dar uma olhada, dar uma curiada, até para saber como é que tá, né? Mesmo, imagino que eles façam o mesmo no canal do YouTube. E aí eu fico vendo, e aí é impossível você não ver a vitrine de mulheres, né? Eu sou homem, acho que acontece o mesmo para meninas, mas com homens. É impossível para mim, homem, não ficar vendo aquelas vitrines de mulheres, sabe? E aí há muitas pessoas, hoje eu posso falar isso porque eu já estou ciente, eu já estou, né, maduro o suficiente para falar assim, eu vou falar uma metáfora agora. Morre de fome quem lambe pão pintado, que é uma frase do Santo Agostinho, eu acho, não tenho certeza. Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho maturidade para ficar olhando aquilo ali e saber que ali é uma ilusão, que aquilo ali não existe de verdade. E quando existe, não é aquilo que vai me fazer amar uma mulher. Mas imagina a quantidade de jovens que se perdem o dia inteiro olhando as fotinhas do Instagram, das vitrines das meninas seminuas ou das meninas de 17, 18 anos, até menos às vezes lá, se vendendo como se expondo como um produto. E isso faz inferência total ao conceito de consumismo que mercantiliza as garotas, né? E aí fragiliza a noção de paixão e ainda destrói a noção de amor. Porque é foda, porque se você parar para avaliar o desejo de consumir, o amor que você quer possuir, desejo aniquila, amor cresce, né, com a aquisição que se realiza, mas isso aí é tudo ilusão. Você acha que você vai amar, mas na verdade você vai se autodestruir, né? O Bauman, ele fala que as pessoas consomem com o objetivo de prazer instantâneo, mas o desejo precisa de tempo para germinar, ele precisa de tempo para crescer e amadurecer. Mas numa época em que o longo prazo é cada vez mais curto e a velocidade de maturação do desejo existe de modo obstinado e acelerado, é triste. Eu concordo com ele, assim, eu penso que, de novo, porque eu estou mais maduro e tal, né? Mas quando eu era mais jovem, eu pensava, tipo, provavelmente, eu tomei atitudes diferentes e pensava de maneiras diferentes, né? Mas enfim, a gente não está aqui para falar de mim, estamos aqui para falar do Bauman. Você vê isso nas relações de trabalho, nas relações amorosas, tudo tem que ser muito rápido. Você vai pra menina pra balada, toma uma menina e já transa. Você é menina, vai pra balada, encontra o cara, já fica na pegada quente do cachorro louco e já vai pro motel dar uma. Eu não sei se isso é errado, eu não sei se isso é certo, mas eu acho que você pode ir até pro motel dar uma, ou pra casa, no carro não, porque é perigoso, mas tem que entender que para construir uma relação é mais do que isso, tá? É mais do que sexo casual. Agora, se você quiser sexo, para falar, não, eu não vejo problema em você ir pra balada e transar com a menina e falar assim, não, eu fui pra transar. Desde logo, obviamente, você não machuca a menina e deixa isso bem claro antes de transar com ela. E o mesmo vale pra você, menina. Eu não vejo problema nenhum você ir pra balada e falar, hoje eu vou transar. Aí você vai lá, encontra o cara, vai com ele, mas deixa isso bem claro antes, né? E tem que ficar claro pros dois, inclusive, de que ali é puramente desejo carnal instantâneo que vai ser sanado, não vai ter nenhuma relação mais madura. E se for mais madura, não vai poder ser baseada só em sexo. O Bauman está dizendo isso, tá? E ele está dizendo que pra gente é difícil justamente porque a sociedade ela é muito acelerada. O tempo necessário para uma relação é investimento, né? É cultivo, e esse investimento moroso de manter uma relação
em busca do amor é longo e irritante, né? Isso parece insustentável. Por isso as pessoas acabam se afastando em busca de oportunidades menos onerosas e rápidas e combinam no erro, tá? Às vezes eu fico avaliando, né? Eu fiz um dia desse um escopo, né? Um rascunho de estudo na qual fui pesquisar os índices de divórcio antigamente e eram baixíssimos. E eu não acredito, lógico, eu estou conjecturando, né? Eu estou supondo, não tenho como provar isso. Eu acredito que não é porque as pessoas não tinham oportunidade de se separar, porque tinham, era mais difícil, era mais oneroso, mas tinha. Podia se desquitar, ou no pior cenário, abandonar a esposa ou a esposa abandonar o marido. Só que era raríssimo isso, né? Porque as pessoas elas estavam numa luta constante, elas olhavam sempre no longo prazo, não, vai dar certo, vou fazer acontecer. E se eles não pensassem assim, provavelmente eu e você não estaríamos aqui agora. Ou se estaríamos com pais separados, tal. O compromisso, segundo Bauman, é uma consequência aleatória de outras coisas que acaba com uma perda grande de investimento, né? Porém, esses fatores têm altos e baixos aí que, da mesma forma de sentimentos e compromisso. O que ele está querendo falar é que você tem que equalizar, né? E ele está fazendo uma metáfora com alusão ao investimento, né? Você reluta em cortar seus gastos, mas abomina a perspectiva de perder, ainda mais na tentativa de recuperar o que foi perdido. O que ele está falando é o seguinte: você mata a relação, tá? Ele está fazendo uma metáfora, uma analogia com o investimento e tal, mas o que ele está falando aqui em português claro é assim, ó, você curta a relação, né? E ainda acha ruim, fala, não vou perder, você enche o saco, você é grosseiro, estúpido, grosseira, estúpida, e ainda não quer perder, né? E você acaba perdendo na tentativa de recuperar o que já foi perdido. Mais ou menos como se fosse vício de jogo, você perdeu e continua jogando, né? Mas porque autoanálise precisa nesse caso. Segundo Bauman, um relacionamento é um investimento como todos os outros, né? Em que você entra com tempo, dinheiro, esforço e que poderia empregar para outros fins, mas não o faz esperando a coisa certa e achando que o que você investiu vá retornada e dê algum lucro, né? Ele diz assim, ó, ele fala outra metáfora, aí eu vou citá-lo, né? Você compra ações e as mantém enquanto seu valor promete crescer e as vende prontamente quando os lucros começam a cair. Ou outras ações começam a acenar maior rendimento. Aqui ele está falando de infidelidade, né? Está falando que você investe em uma relação enquanto ela promete dar certo. Quando ela começa a dar sinais de que vai ruir, você vende as ações, né? Sai da relação. E aí você começa a observar outras ações que são outras pessoas, né? Outros parceiros acenando com as mãos. Se você investe numa relação, o lucro esperado é, em primeiro lugar e acima de tudo, a segurança, a proximidade da mão amiga, quando você mais precisa dela, o socorro na aflição, a companhia na solidão, o apoio para você sair de uma dificuldade, o consolo na derrota e o aplauso na vitória, e também a gratificação que nos torna imediatamente, né, isso nos toma imediatamente, quando nos livramos de uma necessidade ruim, né? Isso é bem legal. Só que a gente tem que ficar alerta, tá? Não vai se enganar não. Por quê? Quando a gente entra num relacionamento, as promessas de compromisso, elas parecem ser irrelevantes a longo prazo, né? Mas a gente tem que sempre observar. Investir no relacionamento é algo inseguro e tende a continuar sendo. Porque mesmo que você deseje o contrário, é uma dor de cabeça e não existe um remédio para que se dê errado, né? Quando se sente inseguro, os amantes eles tendem a se portar de modo não construtivo, de modo agressivo, né? Seja tentando agradar ou controlar, e isso provavelmente afasta mais as pessoas. O fracasso do relacionamento ele é muito frequente, né? E por causa de problema de comunicação, segundo Bauman. Não importa o mal que a sua obstinação possa causar ao outro. O outro não ousará contradizer você, muito menos pressionar para que você escolha entre a liberdade e, entre parênteses, o meu amor. Mas o que importa é que você pode contar com a aprovação, aconteça o que acontecer. É assim, acho que é bem por aí mesmo, né? É bem por aí mesmo. O amor verdadeiro é assim, não importa o que aconteceu entre a gente, bem, segundo Bauman, o dia que você precisar, eu vou estar aqui. Diferente da paixão. Diferente daquela transada básica que só dá uma e tchau.
entendeu? Todo amor é matizado pelo impulso antropofágico, né? Se você não sabe o que é, bom você dar uma lida. Todos os amantes eles desejam suavizar, né? extirpar, expurgar e de forma desesperadora e irritante, né? A alteridade que os separa daqueles que amam, né? Ele tenta acabar com tudo que separa você da pessoa que você ama, né? E aí gera o maior medo na gente, que é se separar de quem a gente ama, né? E muitas pessoas fariam qualquer coisa para se livrar de uma vez por todas dessa despedida, né? E a melhor maneira de atingir esse objetivo, na visão de quem ama, é transformar o amado numa parte inseparável do seu próprio corpo ou do seu próprio ser, né? Então, se há separação, é como se a parte que era indivisível como um átomo fosse dividido, e o comportamento como de um átomo, em que aonde a outra parte vê você também vai, né? Se você não é nem gêmeo, siamês, né? Você tem que, como você vai ser meu clone, né? Mas é isso que a gente espera. Se você não é seja meu clone das nossas relações. E eu tenho lido umas revistas esses dias, tenho lido uns textos, tal, e tenho visto que as pessoas costumam se parecer com as outras mesmo, né? Quando estão numa relação. E aí o Bauman fala assim no texto, vamos voltar para o texto: onde há dois não há certeza, e quando o outro é reconhecido como um segundo, plenamente independente, soberano e não uma extensão, a incerteza reconhecida é aceita. É mais evidente ainda, né? Quando a incerteza é reconhecida, a relação termina e suscita a possibilidade das relações de bolso, que serão bem-sucedidas, porque não precisarão fazer nada para aproveitá-la. Uma relação de bolso, para o Bauman, é a encarnação da instantaneidade e da disponibilidade. É uma relação fútil, vazia, que é a transar na balada e pronto, entendeu? Segundo Bauman, a gente deve entrar na relação plenamente consciente, totalmente sóbrio, né? Sem se apaixonar, sem emoções que nos deixem sem fôlego e com o coração aos poucos. Nem as emoções que a gente chama de amor, nem aquelas que sobriamente a gente descreve como desejo, ele diz que a gente não pode se deixar dominar. Ele está pedindo para a gente ser mais racional, né? E acima de tudo, a gente não pode deixar que elas arranquem o nosso calculadorismo racional. O Bauman, ele fala que a gente tem que ter a conivência junto ao nosso amor, né? E conivência é a única coisa que conta. E isso é algo que só com cabeça fria para corações quentes, né? Então, quanto menos você investir no relacionamento, menos inseguro você vai se sentir quando você for exposto a flutuações de suas emoções futuras. Isso é verdade, né, meu? Se você não investir no relacionamento, você não vai sofrer, mas por outro lado você não vai amar, tá? Bem, eu acho que eu vejo aqui que o Bauman ele faz uma leitura bem coerente, né, e bem racional. As ferramentas do convívio, elas têm que ser dominadas e manejadas, porque senão elas vão se mostrar muito vulnerável à mudança, né? E aí vai surgir a disparidade, a discórdia, que separa e que mantém em pé de guerra. Isso é um problema, né? Porque desconstrói totalmente a relação. A descrença na unidade, alimentando a gritante inadequação dos instrumentos à mão e sendo por estes alimentado. Porque ele está falando assim, que a intriga que você vai gerar, né, com a disparidade vai ser um problema e que você tem que cortar o mal pela raiz. Então você tem que sempre tentar ser eu esqueci a palavra, me fugiu, estou tentando lembrar, mas ser um só. Você tem que tentar ser... Bem, tem um texto nosso no Ipse que chama Comportamento Grupal. Dá uma assistida nele que você vai ver. Que eu falo dos times eles serem bem... E um casal é um time, né? Senão você vai estar num constante pé de guerra na sua relação. O segundo Bauman, amor é formar família, né? E formar família é amar.
E ele fala que para a tristeza do amor é amar, e para a tristeza dos comerciantes o mercado de bem de consumo não é capaz de fornecer substituto a essa altura, né? Por mais que você consuma, você não vai substituir o que o amor faz, né? Você não vai ter o que o amor traz, né? Para o Bauman, ter filhos significa avaliar o bem-estar do outro ser, que é mais fraco, né? E totalmente dependente. E em relação ao nosso próprio conforto, né? Você abdica do seu próprio para dar para essa pessoa. E a autonomia das nossas preferências tendem a ser comprometidas e continuamente ano após ano, dia após dia. Bem, eu não sou pai ainda, mas eu vejo muito isso da minha irmã, né? Que ela deixou. Minha irmã era uma menina muito vaidosa, tal, sempre comprou roupas boas, era uma pessoa muito consumista. Minha irmã mudou completamente, porque hoje ela parece, entre aspas, ela é muito mais simples do que ela era, né? Ela usa roupas bem, não vou dizer ruins, mas a gente vê que eu percebo que não são roupas como as que ela usava antes. Eu não estou dizendo que ela usa porcaria, estou dizendo que não são roupas como as que ela usava antes. Mas se olha para o moleque é impecável. Ela tem um molequinho e tal, um moleque impecável, roupa boa, do bom, do melhor, escolinha paga e tal. Ou seja, essa total abdicação eu estou observando lá, mas eu imagino que você também consiga ver isso na tua família, né? Por outro lado, a liquidez está cada vez, nas relações elas estão crescendo cada vez mais por conta de toda a complexidade que não pode ser percebida diretamente, por conta de tantos estímulos controversos impostos pelas ideologias predominantes, pautadas pelo meio de consumo excessivo de uma sociedade moderna. O conjunto do líquido ambiente da vida moderna tem consumido como estratégia escolhida, tem o consumismo como estratégia escolhida. É a única disponível, o único meio disponível de você procurar solução para os seus problemas, tá? E aí é que surge a união, é exatamente o que o homem e mulheres procuram ardentemente em seus desesperos para escapar da solidão, porque eles já sofrem porque são sozinhos, né? Só que na maioria, algumas vezes, não na maioria, mas algumas, a ilusão, a união ela é ilusória. Porque quando alcançada, num breve instante de clímax orgástico, deixa as pessoas tão estranhas quanto distantes um do outro, como eles estavam antes mesmo de se conhecer. De modo que eles sentem seu estranhamento de maneira ainda mais acentuada. Por que eu estou falando isso? Primeiro porque o Bauman cita, né? Porque ele deixa isso bem claro no texto, embora ele não use essas palavras. Mas é bem verdade, né, meu? Você tá na balada, você tá no fuzuê, você tá no auê, mas aí você se sente extremamente feliz, bem recebido. Não, tô aqui com... Quando você sai é uma solidão só que te deixa pior do que o que você estava. Acontece a mesma coisa na relação, pelo menos nessas relações passageiras. Um dia desse eu escutei um relato, né, de um paciente. Ele tinha esse hábito de... Primeiro que ele era homossexual, mas a gente não está discutindo aqui o gênero dele, tá? Ou a opção sexual dele. Mas ele tinha o hábito de ir em banheiros públicos masculinos, ficar olhando os homens urinarem, e aí eventualmente ele achava um caso, né? Achava um caso no sentido, achava um parceiro, né? Um sexual. Aí ele disse que, eu lembrei dele agora, diante dessa nossa conversa, desse exemplo. Ele tinha relação e quando ele, o que eu estou fazendo aqui e tal, entendeu? É a mesma coisa que o Bauman está falando, mas isso aconteceu com o meu paciente, mas pode acontecer com você também na balada, né? Acho que você tem lá a relação sexual, aí você chega até você tem aquele breve instante de clímax, e aí depois você olha assim e fala, que merda, né, velho? O que eu tô fazendo com essa mina aqui, mano? Tá ligado? Bom, aí você põe a mina pra ir 2 horas da manhã e ir embora de metrô, tá ligado? E o metrô não tá aberto, aí você tem que ficar... Ou vice-versa, o rapaz tá com você 2 horas, 3 horas da manhã, ele não tem carro, você tem que mandar, você não quer nem se dar o trabalho de levá-lo, de levar o rapaz, ele fica falando, e você tipo, fala com a minha mão, tá ligado? Fala com a minha mão, né? Por quê? Porque o estranhamento ele tá evidente depois daquela situação. A liquidez, né, é um negócio muito forte aqui na sociedade moderna, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Essa é a palavra certa. Dentro desse modelo, nem o amor, até que a morte nos separe, que era o antigo, nem o construir pontes para a eternidade, nem o consentir em entregar reféns ao destino, em estabelecer compromissos sem volta, eram coisas redundantes, muito menos percebidas como limitadoras ou opressivas, né?
Muito pelo contrário, acostumavam a ser instintos naturais. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, eu estou falando aqui como psicólogo, né, como analista de comportamento, estou falando em cima de um texto que eu li do Bauman, que a gente está lendo na verdade, né, que a gente está discutindo, eu e você. Cuidado para não confundir amor com paixão, se você tiver... Cuidado também para não afastar alguém que vale a pena. Cuidado para você não ser tão líquido quanto as relações atuais, né? Constrói uma relação para você poder chamar isso posteriormente de amor, né? Amor, ele não é só sexo, também não é ausência de sexo, mas é um companheirismo, é você estar lá, como bem disse o Bauman, mesmo que vocês não estejam juntos, você está disponível para ajudar essa pessoa. Como você vai saber que você ama uma pessoa? Bem, eu estou presumindo, estou conjecturando, eu não tenho como provar isso. Mas eu estou querendo dizer assim, como que eu vou saber que você ama uma pessoa? Quando você olhar para ela e falar, não, essa menina precisa de alguma coisa, se esse rapaz precisa de alguma coisa, eu vou estar aqui independente de estar com ele ou não. Ponto. Né? O sexo puro, pessoal, não vamos ser idiota, né? Não vamos ser burros, né? Não vamos ser antas, asneiras, songos, né? Lógico que o sexo é gostoso, é bom e tal, mas ele é construído tendo em vista uma espécie de garantia e reembolso, né? E os parceiros do encontro puramente sexual podem se sentir seguros, conscientes de que a inexistência de restrições compensa a perturbadora facilidade do seu engajamento. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, você pode até falar, não, beleza, sexo por sexo é bom, eu não vou ter nenhum prejuízo posterior, porque eu não vou me relacionar mais profundamente com alguém, com essa pessoa, então essa pessoa não vai me ferir. Pera lá, cuidado, tem que ter mais parcimônia nisso aí, tenta equilibrar mais as coisas, porque você está se enganando, né? Você está se enganando. E o casamento, por outro lado, é a aceitação da causalidade que os encontros casuais se recusam. Aceitar, né, aceitar a importância, uma importância que ultrapassa o próprio espaço temporal e acarretam em consequências que podem durar mais do que as suas causais, né? A incerteza, pessoal, ela tá aí, né? Na vida da gente, mas a gente também não pode deixar que ela impeça nossas relações, né? Pelo menos enquanto o término do casamento não esteja à vista, né? Não esteja olhando pra gente assim. Como se poderia esperar, quando o propósito alvo é afastar a insegurança, quando a gente tem que, né, na relação, e isso se constrói, eu não consegui achar uma palavra, mas esse gesto, quando isso se constrói, essa parceria, a segurança por si só, esse fantasma por si só vai saindo, né? O ritmo e a velocidade que isso vai acontecer pouco importa, né? Cada conexão pode ser longa ou mais curta, né? Mas contanto que não seja indestrutível. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é para você também não abdicar de uma relação que está boa simplesmente porque vocês brigam. Mas também não é para você tolerar xingamento, desrespeito, né? Enfim. É você não deixar ser perene e cuidar para não estragar se for perecível, tá? Bem, eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula, tá? Falando do amor líquido do Zygmunt Bauman. Acho que já dá para você tirar um 10 na prova aí, ou então aplicar esses conceitos na sua vida, né? Essas reflexões. Quero agradecer porque você entrou nesse estado de reflexão profunda comigo, e a gente está conversando um com o outro aqui. Então vou aproveitar para pedir para você clicar, se tiver aparecido aí, reforçar, clica aí nessa propagandinha aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, que é muito importante. Visita os nossos redes sociais, tanto o Ipsi quanto o Instagram. Se quiser me seguir, é Harley Pacheco, segue o Ipsi também, @Ipsi. Curta nossa página no Facebook, visita nosso site e dê sugestões. Mais uma coisa, se você tiver alguma dúvida, posta aqui no nosso, comenta aqui e a gente responde. Se você quiser comentar é legal, porque as outras pessoas podem ver, podem ler e falar, porra, olha só, né, tirar uma dúvida que é dela. Mas se você tiver vergonha, entra no nosso site lá e manda direto pra gente. A gente vai ter o maior prazer em responder. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.